pessoal, vamos lá, avançando. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação profissional, vai cair na sua prova, tá certo? Vamos lá, direto ao ponto. Veja, para explicar para você o que é reabilitação profissional, eu vou contar uma historinha. Para que você entenda, tá certo? E perceba o seguinte, veja, imagine que a Perícia Médica Federal dentro do INSS atenda um segurado, trabalhador empregado, que trabalhe com operações de carga e descarga, né? Que trabalhe carregando peso. E no decorrer do seu trabalho, esse segurado vinha desenvolver uma doença relacionada ao trabalho, tá certo? Que restringe a ele a trabalhar pegando peso, tá certo? É comum algum desses trabalhadores que trabalham pegando peso em excesso desenvolverem doenças relacionadas ao trabalho, tá certo? E aí, a partir daquele momento ali, né, daquele momento que o trabalhador ele vinha desenvolver alguma patologia, né, relacionada ao trabalho ali, como a hérnia de disco, enfim, e isso vai, né, limitar ele a desempenhar aquela função que ele desempenhava anteriormente, como pegar peso, tá certo? E aí, num contexto em que é avaliada também a escolaridade, né, o nível de instrução que ele tem, a capacitação, cursos ou não, a perícia do INSS, né, vai manter esse segurado em benefício e vai inserir ele num programa de reabilitação profissional, né, vai pegar ele, né, elevar a escolaridade dele, capacitar ele para que ele desenvolva outra função que não mais pegar peso, tá certo? Na própria empresa ou não, tá certo? Então isso é a reabilitação profissional. Então hoje aqui você vai entender o conceito de reabilitação profissional, né, para o INSS, tá certo? As regras que ditam ali, né, o seu modus operandi dentro do INSS, tá certo? E o mais importante, aquilo que é relevante para a prova. Beleza? Beleza. Então vamos lá, direto ao ponto. Começando sempre com a questão, tá certo? Vamos lá. É obrigatório, uma questão, né, no estilo da Banco Sebrae, vamos lá. É obrigatório o atendimento pela reabilitação profissional aos dependentes do segurado e às pessoas com deficiência, tá certo? E aí a banca te pergunta se essa questão é certa ou errada, tá certo? Veja, esse tema é extenso, né, didaticamente foi dividido em duas partes. A resposta dessa questão a gente só vai responder ao final da segunda aula. Beleza? Beleza, vamos lá. Definindo reabilitação profissional. Vamos lá, de olho no slide aí. É assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional instituída sobre a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente para o trabalho, e em caráter obrigatório, independente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem, tá certo? E aí é regulamentado por essa portaria aí, tá certo? Então perceba o seguinte, ó, o reabilitação profissional circula aí, ó, ele tem um caráter obrigatório, guarde isso para a prova, independe de carência, tá certo? Independe de carência e visa, né, o reingresso dessas pessoas com limitação ao mercado de trabalho. Beleza, beleza? Avançando. Vamos lá. Com relação à competência para reabilitação profissional, vamos lá? Cabe de olho no slide aí, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, promover a reabilitação profissional aos segurados, inclusive aposentados, e de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas e financeiras e as condições locais do órgão, há também aos seus dependentes e às pessoas com deficiência, tá certo? Então veja, cabe ao INSS promover a reabilitação profissional aos segurados, tá certo? Mas com relação aos dependentes e às pessoas com deficiência, isso é condicionado às possibilidades administrativas, técnicas e financeiras. Tá certo? Tá certo? Vamos lá, avançando. Então perceba que a reabilitação profissional, tá certo? É um serviço, é um benefício prestado pelo INSS ao segurado ali da Previdência Social. Tá certo? Vamos lá, avançando. E aí, didaticamente, eu botei aí as 4 funções básicas do reabilitação profissional. E eu preciso que você memorize, porque a banca vai te cobrar isso, tá certo? Então vamos lá, de olho no slide aí. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário
será desenvolvido por meio das funções básicas. E aí eu listo as 4 principais aí, tá certo? A primeira e a principal é a avaliação do potencial laborativo, tá certo? Então perceba que o segurado, né, em algum momento, né, devido ao agravamento de uma doença ou devido a um acidente, ele vai ter uma restrição aí, uma limitação, tá certo? Para exercer o que ele exercia antes no trabalho, e quando isso acontece, dentro da reabilitação profissional, a gente vai fazer a avaliação do potencial laborativo, tá certo? Vamos lá. A segunda função básica aí é a orientação e acompanhamento do programa de reabilitação profissional, tá certo? A terceira função básica do reabilitação profissional é a articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de acordo ou convênio para reabilitação física, restrita a beneficiários que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas a um reingresso no mercado de trabalho, tá certo? E aqui eu faço uma observação, porque veja, circule aí essa palavra elegibilidade. Veja, você vai perceber ao longo da aula que alguns segurados, eles não vão ser elegíveis ao programa de reabilitação profissional, tá certo? Por quê? Devido a todo um contexto. Exemplo, veja, perceba aquele segurado idoso que adoece e tem uma doença agravada ali, né, que fica com restrição parcial para fazer o que ele fazia antes no trabalho, tá certo? E às vezes esse idoso ali de seus 60, 65, 63 anos ali, que não se aposentou ainda, né, ele tem uma baixa escolaridade. Veja, esse segurado aí, ele geralmente ele não é considerado elegível, né, porque ele já está mais para lá do que para cá, ele está mais próximo da aposentadoria dele do que a gente reabilitar ele para exercer uma nova função, beleza? Então, quando a gente fala de elegibilidade, a gente está falando disso aí. E a quarta função básica aí é o acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Beleza? Avançando. Com relação a essa observação para a prova aí, tá certo? Para a gente avançar e não perder tempo, eu preciso que você grave o seguinte, ó. A reabilitação profissional, ela tem um caráter descentralizado, perceba que eu deixei em negrito aí, e é realizado por equipes multiprofissionais e especializadas, tá certo? Então, inserido na reabilitação profissional, você tem um médico perito, você tem um assistente social, você tem um fisioterapeuta, você tem um terapeuta ocupacional, você tem um técnico do seguro social, então você tem muita gente envolvida ali de diversas áreas. Beleza? Beleza, vamos lá. E outra coisa importante aí, ó, esse atendimento, tá certo? Ele, ao segurado que está inserido na reabilitação, pode ser feito de forma presencial ou remota e preferencialmente vai ser feito na cidade de origem do segurado ali, tá certo? No local onde ele mora, tá certo? Beleza? Então grave isso para a prova. Vamos lá. Com relação ao artigo 5º, que regulamenta a reabilitação profissional, tá certo? Eu queria que você gravasse o seguinte, aí eu enumero quem são os segurados, quem são as pessoas que podem ser encaminhadas ao programa de reabilitação profissional, tá certo? Aí vamos lá. Número 1 aí, tá certo? A gente tem o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, acidentário ou previdenciário, tá certo? 2. O segurado sem carência para benefício por incapacidade temporária, o incapaz para atividades habituais, o segurado em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente, o pensionista inválido, tá certo? Todos eles poderão ser encaminhados à reabilitação profissional. Quem mais? O segurado em gozo de aposentadoria programada, especial ou por idade, no caso do trabalhador rural, que voltar a exercer atividade abrangida pelo regime geral de previdência social, tá certo? E tenha reduzido a sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza, tá certo? Vamos lá? 6. O segurado em atividade laboral, mas que necessite de reparo ou substituição de órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção ou de outros recursos de tecnologia assistida também, tá certo? Desde que tenham sido previamente concedidos pelo INSS, também poderão ser encaminhados à reabilitação profissional, tá certo? E aí você vai circular, tá certo? Esses dois últimos aí, tá bom? Que é o dependente do segurado e as pessoas com deficiência, porque veja, o encaminhamento desses dois aí é condicionado ao que está no parágrafo 2º aí, veja, fica condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as características locais, tá bom? O atendimento a esses beneficiários aí, tá certo? Enquanto para os outros é obrigatório o atendimento para a reabilitação profissional. Beleza? Beleza? Guarde essas informações para a prova. Beleza? Vamos lá. E aí,
a gente vem para um artigo extremamente importante que regulamenta lá, né, na Lei de Regulamentação da Reabilitação Profissional, que é o seguinte, que é o artigo 6º, ó. Perceba o seguinte, ó, o processo de reabilitação profissional, ele é obrigatório, tá certo? Ele é obrigatório, uma vez, né, emitido o parecer favorável ali para o ingresso na reabilitação profissional pela perícia médica, né, o beneficiário, né, ele é obrigado a frequentar e a participar do reabilitação profissional, tá certo? Então, uma vez indicado ali, né, a elegibilidade, né, da reabilitação profissional pela perícia médica, né, o beneficiário ali, o segurado, ele é obrigado a frequentar, tá certo? E a participar do programa de reabilitação profissional. E é isso que diz o artigo 6º aí, ó. O processo de reabilitação profissional é obrigatório para os beneficiários que estão afastados do trabalho em benefício por incapacidade temporária ou permanente e para o pensionista inválido encaminhados pela perícia médica federal ou por demanda judicial, tá certo? Beleza? Vamos lá, avançando. Artigo 9, artigo 9º aí, artigo 9º, vamos lá. Os agendamentos e convocações devem ser notificados em conformidade com a IN 128, no artigo 548 lá, tá certo? Tá certo? Vamos lá? E aí, grave esse parágrafo único aí, ó. Considerando a possibilidade de atendimentos remotos por telefone ou aplicativo de mensagem, o agendamento e convocação feito por esses meios de contato serão válidos, e aí circule aí, serão válidos, desde que fique registrado no aplicativo e conste a devida anotação por meio de despacho no sistema e efetiva ciência do interessado quanto ao agendamento. Então perceba o seguinte, você que vai ingressar agora nesse concurso aí, você que vai ingressar agora no INSS, né, o atendimento via aplicativo, via app, né, Android ali ou iOS, né, é uma nova realidade agora, tá certo? Quando eu entrei há 10 anos atrás, isso não existia. Então hoje isso é realidade. Então você, servidor, quando vai notificar ali, né, o beneficiário que ele foi inserido no programa de reabilitação profissional, o aplicativo ali serve como comprovação de que ele foi notificado. E aí você vai perceber logo já ali que essa notificação, né, ela precisa ser documentada, tá certo? Porque veja, existem situações, né, que a gente pode se configurar ali a recusa à inserção no programa como um abandono ao programa de reabilitação profissional. Então o INSS se protege com relação a isso. Beleza? Vamos lá. Artigo 10º. Todos os agendamentos têm caráter convocatório, circule aí, ó, o agendamento tem caráter convocatório, e em caso de falta, o beneficiário terá um prazo de 10 dias, circule esse prazo aí, ó, 10 dias, contados de modo contínuo e tomando como início do prazo o dia seguinte da ausência para apresentar a justificativa, né? Então veja, uma vez agendado, né, o atendimento de reabilitação profissional, né, ou em sequência os atendimentos, porque são vários, né, e houver falta, né, o segurado ele precisa se justificar ali, por que faltou. E é isso que trata esse artigo aí, dando esse prazo aí, 10 dias para ele se justificar. Beleza? Vamos lá. O reagendamento do atendimento pela equipe de reabilitação profissional por solicitação do beneficiário é uma situação excepcional, tá certo? Então, o segurado não pode ir lá e falar, não, eu quero agendar aqui. Não, não é assim não. É excepcional, que será realizada apenas com justificativa plausível, tá certo? Vamos lá? Os reagendamentos devem ser registrados em despacho, tá certo? Para controle e em acompanhamento, tá certo? E não será permitido mais do que 3 reagendamentos. Grave isso aí, tá em negrito. Se tá em negrito é importante para a prova, tá bom? Vamos lá. O reagendamento também não se trata de falta justificada. E grave isso aí, ó. O agendamento não se trata de falta justificada por motivo de força maior ou causa fortuito, tá certo? Pois faltas justificadas possibilitam um novo agendamento sem um ônus de um reagendamento. Beleza? Vamos lá. E aí, para finalizar a aula, tá certo? Eu caracterizo para você ali, né, o que o programa de reabilitação considera recusa para se inserir no programa e abandono. E são termos relevantes e importantes para o beneficiário que está inserido no programa, porque, veja, se ele se recusar ou se ele abandonar o programa, ele vai ter o benefício ali cessado. Então, você precisa entender o que são esses conceitos e quando é que configura ali o abandono e a recusa. Beleza? Vamos lá. Caracteriza-se recusa ao programa de reabilitação profissional qualquer manifestação do segurado de desinteresse ou resistência em cumprir o programa, de forma ativa ou passiva, embora reúna condições físicas, psíquicas e socioprofissionais para o seu cumprimento. Beleza? Beleza? Vamos lá.
Artigo 12. Artigo 12. É considerado abandono ao programa de reabilitação profissional, e aí eu numero, você precisa ler, você precisa gravar. Vamos lá? Falta ao atendimento agendado e não comparecimento espontâneo naquele prazo de 10 dias, tá certo? É considerado abandono. Interrupção de curso, treinamento ou melhoria de escolaridade sem a ciência ou anuência da equipe de reabilitação, tá certo? Também configura abandono, você tem que gravar, beleza? E artigo 13 aí, tá certo? Vamos lá. Quando caracterizada a recusa ou abandono, o profissional de reabilitação, tá certo? O referência ali, deverá proceder com a suspensão do benefício na data de constatação ou enquadramento do fato. Então, veja, uma vez caracterizada ali a recusa ou abandono do programa de reabilitação, tá certo? O profissional de referência do reabilitação profissional vai proceder com a suspensão do benefício na data da constatação, tá certo? E aí ele vai abrir um prazo de 30 dias, tá certo? Para o que o beneficiário, para o segurado, ele, tá certo? Exerça ali, tá bom? A ampla defesa, se justifique ali, tá certo? Ou comprove que houve ali um motivo de força maior ou causa fortuito que justificou ali, tá certo? O não comparecimento ou essa recusa, esse abandono aí, beleza? E aí, no artigo 14 aí, eu vou dizer para você o que é que o INSS considera, tá certo? Motivos de força maior ou casos fortuitos, tá certo? Vamos lá. Apresentação de documento de internação hospitalar, tá certo? Ou atendimento em serviço de urgência e emergência, tá certo? Comprovado por prontuário, boletim médico, tá certo? Ou odontológico, que deverá ser avaliado pela PMF, tá certo? Pela Perícia Médica Federal. O óbito de parentes em até segundo grau, tá certo? Devendo ser apresentada a declaração de óbito. A reclusão, né, a prisão, tá certo? Na data do agendamento ali também configura motivos de força maior ou caso fortuito, tá bom? Comparecimento à convocação judicial ou graves fatos humanos, tá bom? Ou outros motivos que serão avaliados ali pela equipe de reabilitação profissional. Beleza? Beleza? Pessoal, a gente vai avançando, tá certo? Para a aula não ficar prolongada, mas eu preciso que você baixe a apostila, tá certo? E leia para você entender e assimilar os conceitos que você vai precisar levar para a prova ali. Beleza? Já a gente vai com mais questões aí para você fixar o assunto e a gente vai acertar questões da prova. Não perca a série. Pode printar, aluno. Beleza? Pode printar que vai cair na prova. Beleza? Um abraço.